poder da palavra, né, Rafa? Você tá Isso aí. rindo dela. Você tá achando que vai cair minha tela aqui, mas não vai não. Vamos lá. Só ter forte. Bora lá. Então vamos lá. Eu vou tirar, porque não tá vindo o áudio aqui. Nós sempre falamos, né? E sempre vamos falar que tudo é energia. Tudo é energia. A hora que as pessoas perceberem, começarem a enxergar o universo desta maneira, as coisas mudam. Tem que mudar, né? Porque aí muita coisa que não se percebe, né, vai fazer sentido. E muitas coisas que se percebe vai deixar de fazer sentido. Então, quando a gente fala sobre o poder da palavra, né, o que é o poder da palavra? Energia. É uma energia, né, verbalizada. Em outras palavras, uma energia materializada. Materializada da onde? Do nosso espírito, né, dos nossos pensamentos. Ou seja, a gente verbaliza o que a gente pensa e o que a gente sente, né? Por mais que algumas vezes a gente fale uma coisa e pense outra, e sinta outra ainda, mas no final das contas tudo é energia. Por quê? Por que a gente pode fazer isso, né? Existe uma coisa que a gente falou, que é o poder da palavra, né? E quanto poder tem a nossa palavra? Tem o tanto, né, de energia que a gente coloca nela. O quanto a gente sente, o quanto a gente pensa, né, positivo, firme sobre aquela palavra que a gente vai falar, né, e o quanto a gente tem de convicção daquilo. Então essa convicção é o que a gente pensa e sente do que a gente está falando. Então quando eu falo assim, eu vou conseguir, né, ou eu já consegui, dependendo do quanto você sente, do quanto de vontade você coloca, o quanto a sua convicção, isso é muito poderoso, porque você está movimentando energia. Quer você queira, quer você não queira, quer saiba ou quer você não saiba, você está movimentando energia. Então, por que para algumas pessoas dá certo, para outras pessoas não dá certo o que elas falam? O tanto de convicção que cada uma tem, né? Porque uma vai falar assim, eu posso, sentindo que pode, né, firme no pensamento que pode, sem oscilar em dúvidas, sem oscilar que não vai dar certo, sem oscilar negativo, né, eu posso. Então, essa verbalização vai com muita energia. E tem outro que fala, eu posso, da boca para fora, que é o que a gente costuma dizer, né, com o pensamento fraco, já na negativa, que eu posso, mas não sei se consigo, não sente, né, não sente, porque a maior parte da energia é sentida. É aquilo que a gente sempre fala, né, Rafa? Pensamento, a fala e o sentir. Tem que estar alinhado, né? Exatamente. Né? Mas quando a gente fala, né, em verbalizar, não precisa. Basta pensar e sentir. Então, por que a gente fala isso? Porque muitas vezes, o que as pessoas fazem? Elas engolem as coisas, não falam, não verbalizam, mas pensa e sente, né? Claro, a gente deu um exemplo ali atrás sobre coisas positivas, né? Eu posso, eu consigo, eu vou fazer. Então são palavras positivas, frases positivas, né? Mas, e aquelas coisas que a gente guarda, aquele rancorzinho que a gente guarda no coração, também é energia, né? Então quando a gente fala assim, que tudo é energia, cada palavra, cada ação nossa tem uma frequência. A gente chama de frequência. Como assim? Eu posso, tem uma frequência. Eu consigo, tem outra frequência. Eu vou fazer, tem outra frequência. Então,
A palavra fazer, por ela, né, ela já conta a energia dela. É fazer, é ação. Né? Eu conseguir, eu poder, né, eu posso, também tem uma ação energética nessa palavra. E nós, seres humanos, o que a gente faz? Potencializamos isso com a nossa vontade. Né? Com a nossa vontade. Então, por que a gente está trazendo isso? Voltando um pouquinho lá daí. E aquele rancor que a pessoa guarda. Né? Rancor é uma frequência. Né? Por si só, ela já é negativa. Né? Porque é um rancor, uma coisa muito ruim. E o que as pessoas fazem? Potencializam isso. Né? Ficando, pensando sempre nesse rancor, sentindo rancor de algo, de alguém, isso vai potencializando dentro da pessoa, não precisa falar. Né? E se ela falar, então, ela só está materializando a energia que está dentro dela. É aquele pensamento que a gente fala, aquele pensamento ruminante, né, Rafa? Que fica ali, ó. Você não consegue sair dele, você fica pedalando nele o tempo inteiro. Aquele pensamento ruminante, constante, que você... E o fato de você não sair disso, você está potencializando, alimentando, mesmo que você não queira sentir, que é um grande equívoco das pessoas, um erro, né? Porque as pessoas, é energia, por isso que a gente fala, pensa em energia, né? Então as pessoas não querem sentir rancor, ela já está sentindo rancor. Só o fato dela não querer, porque é energia. Ou a energia a gente transmuta ela, ou transforma, ou a gente sente ela, né? Por que muitas vezes as pessoas falam, eu temia algo e aquilo aconteceu. Por quê? Mas eu não queria que acontecesse. As pessoas fazem esses comentários, né? Só que quando a gente faz essa reflexão, né, analisa energeticamente, né, o que a gente pensa, a gente emana. Então, se eu falo assim, eu não quero ficar doente, eu não quero ficar gripado, né? O que eu estou fazendo? Eu estou emanando essa energia. Eu não quero ficar pobre. Eu não quero... Então, a gente está emanando essa energia. Por isso que a gente fala, sai dessa ilusão da matéria, né? Porque a matéria é materialização da energia. Só que aqui a gente pode dar uma enganada na matéria. Por isso que é ilusão. Lembra? Eu falo o que eu quiser, mas eu posso pensar outra coisa e sentir outra coisa ainda. Né? Quem que realmente consegue sentir, pensar e falar em harmonia, alinhado, né? Sentir amor, pensar em amor e falar coisas de amor. Quem consegue? Quem não fala só da boca para fora, quem não fala só para agradar aos outros, quem não fala porque é bonito, porque está na moda, porque é o corretamente, né, politicamente correto, a educação, né? Mas energia, que a gente já falou aqui também, não mente. Por isso a gente fala, quer ver a realidade das coisas? Comece a entender essa questão de energia, ver as coisas pelo lado da energia. Que energia não mente, sentir, né? E saber, ter conhecimento que essa energia sentida, ela pode ser verbalizada, ela pode ter atitudes. Por isso que a gente fala assim, a ação nossa aqui. Falar muito em observação também, né, Rafa? A gente aprende a fazer isso. Observar, a gente sente gestos, movimentos, a gente aprende com isso e cada atitude, cada situação nos transmite alguma coisa, nos mostra algo. Pois é, e dentro disso, né, uma mesma situação pode ter energias diferentes. Né? Vamos dar um exemplo assim. A pessoa da rua lá está passando a necessidade. Uma pessoa vai ajudar ela, mas vai ajudar porque é bonito,
porque é status, porque é uma obrigação, porque faz bem, mas da boca para fora, não sente nada, né? Ou vai ajudar porque tem remorso, porque tem culpa, é um monte de coisa. Vai lá e ajuda, né? Isso é uma situação. Se a gente vê com os olhos da matéria, legal, tá fazendo a caridade, muito bom, né? Agora, tem uma outra pessoa que vai lá e dá de coração, porque sente amor, né? Tem A amor naquilo, vai energia é lá e outra, dá. né, Rafa? A energia é outra para quem recebe, para quem dá. É algo assim que transborda a gente de uma maneira diferente. Quando você faz sem interesse nenhum, na verdade, entendeu? Simplesmente porque você sentiu seu coração ali naquele momento. É algo que não explica, não tem explicação. A gente sente e a nossa alma, ela, ela tem um jeito de se expressar muito grandioso, sabe? A gente não consegue, a gente não tem explicação. Só que cura muito mais coisas em nós do que muitas vezes nas pessoas que a gente está ajudando. Só que né? Só que se a gente vê, o ato é o mesmo, uma pessoa que vai lá e dá comida, né? Um prato de comida, vai matar a fome do outro. Mas energeticamente aí as coisas mudam drasticamente, né? Porque você vai sentir um que sente culpa, que sente remorso, que sente medo, que dá por obrigação. Você sente essa energia, né? Vai lá e dá porque é bonito ou para se aparecer, né? É totalmente diferente de uma pessoa que vai lá, às vezes até sem condições, e faz por amor, emana essa energia de amor. Quando a gente sente isso, a gente vê a diferença gigantesca nas coisas. Numa mesma ação, no mesmo ato, né? Numa mesma atitude. Então, quando a gente fala do poder da palavra, a gente tem que englobar tudo isso, né? Todos esses aspectos, porque tudo se resume em energia. Não tem como a gente fugir disso, né? Então não adianta declarar as coisas se não sente. Não vai fazer muito efeito, né? Agora, se você sente aquilo que é teu, que você pode, que você consegue, aí, de novo, né? Energeticamente as coisas mudam de lugar. E as coisas mudam. A gente transforma as coisas, né? A gente transforma quando a gente põe energia nas coisas. Como é que a gente põe energia? Sente. Por isso a gente fala tanto de autoconhecimento, tanto de se conheça, para você saber que tipo de energia você está emanando. Qual é o teu sentimento naquele momento? Prestar atenção nisso. E aí muda. Não há mal nenhum nas coisas, né? Às vezes as pessoas têm esse olhar que é mal ajudar uma pessoa por obrigação. Não é que seja mal. Só que se você faz por amor, a conversa é diferente. Pro universo, a conversa é diferente, né? Agora, pensa bem, né? A pessoa vai lá, já tem o hábito de ajudar, mas ajuda por obrigação, por culpa, por remorso, porque quer se aparecer. E aí ela tem esse conhecimento e fala: poxa, eu já tenho esse hábito de ajudar, eu vou começar a fazer com amor. Já que vai fazer, faça Nossa, bem feito, né, Rafa? nossa, para o universo isso é grandioso demais. Muda toda uma perspectiva, muda um ambiente, muda a vida de quem recebeu, muda a vida de quem fez, muda a vida do ambiente, porque gera uma energia, né? Uma Rafa, energia positiva maravilhosa. deixa eu aproveitar esse gancho e responder uma pergunta que esses dias me fizeram. Quando vocês falam de universo, o que quer dizer esse universo? É o mundo? Eu falo universo para a gente é Deus. Deus, universo. Porque tudo é Ele, tudo é dele. Ele para nós. Eu falei para a pessoa, né? Eu falei, esse universo que a gente fala, que vocês falam, que a gente
está dizendo aí, queria entender o que é esse universo. O universo é o mesmo que Deus. Deus, o universo todo, é Deus em si. Então, já respondi a pergunta, ao vivo. Pode continuar, Ralf. Então, né, dentro disso, é para as pessoas começar a perceber o que elas falam, o que elas pensam, o que elas sentem, né? Porque o poder, a palavra tem poder justamente nisso, de transformar também. Então, o que a pessoa sente, pensa, fala, pode levar uma pessoa à ruína ou pode levar uma pessoa, né, a uma liberdade, a um sucesso, a uma conquista que ela queira. E, e assim, quando a gente fala para o universo ou para Deus, qual que é a diferença, né, de uma conquista para outra conquista? É o amor. Por isso que a gente vai falar tanto nisso aqui, ó, né? Você pode conquistar o que você quiser na sua vida, né? Mas para Deus o que faz a diferença é o amor. E as pessoas não perceberam ainda que, por mais que elas corram atrás das coisas, por mais que elas lutem, né, todos os santos dias para as conquistas, vai chegar um momento que elas vão despertar e entender que o que vale a pena mesmo é o amor. Né? Porque é o que transforma, é o que dá vida às coisas. Né? Então, assim, se a pessoa tem a oportunidade de ter, fazer, conquistar as coisas, é porque Deus permite. E daí a pergunta assim, por que Deus permite? Porque Deus ama. Porque Deus ama. Então ele permite você ter o que você quiser do jeito que você quiser. Né? A hora que as pessoas entenderem que buscar as coisas, né, vale menos do que buscar o amor, aí as coisas se transformam. Né? E não é deixar de ter as coisas, é só ter as coisas amando. Amando o próximo, amando as coisas, amando a natureza, que é o que a gente fala. Aí a conversa muda. Aí a gente começa a fazer a diferença. E muitas pessoas, às vezes, acham que está fazendo a diferença no planeta Terra. Né? A gente tem que fazer diferença para o universo. Do nosso tamanho, da nossa pequenez, da nossa grandeza, a diferença é para o universo. E a diferença para o universo é o quanto a gente ama. E é aquela história. Todo mundo ama, nem que seja um pouquinho. Todo mundo Tem ama. luz, né, Rafa? É Onde tem luz, lógico, tem amor. lógico. Só que uns deixam, né, o amor pequeno. O outro já aumenta esse amor. É só isso. Né? E uma das coisas que deixa o amor pequeno dentro até de um vídeo que eu falei hoje é o julgamento, é o preconceito, é ficar preocupado com o que os outros vão falar. Então, assim, Deus quer que a gente realize o que a gente veio fazer. A gente tem que ser aquilo que Ele espera de nós. E Ele deu toda a liberdade para a gente fazer isso com conhecimento, com sabedoria. E não sou só sou eu, é o Rafa, qualquer outra pessoa. Ele nos criou de forma que cada um precisa trazer o que tem de seu, de único, para o mundo. E a gente precisa fazer isso com sabedoria. Então, assim, é a gente sair desse nível de preconceito, de julgamento, de achar que a gente sabe mais ou que o outro sabe menos do que a gente, ou que a gente sabe menos do que o outro. Tudo está no que a gente busca, no que a gente quer, no que a gente precisa de conhecimento para nós, para o nosso ser. Então, assim, todos nós temos capacidade para tudo, dentro daquilo que você se propõe a fazer.
A gente está sempre pronto quando a gente fala para a gente mesmo, eu quero e eu vou conseguir fazer. Quando você vai com a sua luz, por mais pequenininha que ela seja, uma luzinha de uma vela, você vai com ela acesa, com uma boa intenção, com uma boa energia, você transforma aquilo ali em algo gigantesco, porque é um passo, é um avanço que a gente dá. E a gente não pode menosprezar o passo de quem quer que seja, por menor que seja, por pequenininho que seja. Para Deus é um avanço gigantesco, porque é isso que Ele quer ação, Ele quer o movimento. Assim como Ele criou o todo, né? A natureza, tudo, como ela se movimenta o tempo inteiro, desde a semente de uma planta que você planta, ela germina, ela brota, ela cresce. Assim Ele quer a gente. E a gente precisa estar nessa constância de evolução, de ação dentro daquilo que ele nos permite e do que ele deu de sabedoria para a gente, porque todos nós temos uma certa sabedoria. Mas como a gente vê isso, como que a gente usa isso? A gente usa para fazer, para acender a nossa luz cada vez mais? Ou a gente usa isso de forma incorreta? Então a gente precisa começar a refletir sobre essas coisas, porque a gente tem tudo na nossa mão. Deus dá tudo em abundância para a gente. Só que muitas vezes a gente não sabe aproveitar isso, porque tem medo, porque tem preconceito, porque vão falar, porque vão deixar de falar, porque vão me julgar por isso. A consciência é sua, você precisa ter consciência naquilo que você faz. O que eu estou fazendo vai prejudicar alguém? Se isso não prejudica ninguém, mas traz um benefício para você, traz benefício para outras pessoas, faça. Ah, mas não é bonito. Não tem que ser bonito, não tem. Tem que ser bonito para Deus. Tudo certo. É a sua verdade. É o seu caminho. Só caminha, só trilha ele. O que a gente não pode é parar por conta de preconceito, por conta do que disse, me disse, entendeu? O que é errado para nós como seres humanos, para Deus é uma dádiva. Porque Ele quer isso, Ele quer a gente evoluindo dentro daquilo que Ele nos dá todos os dias. Seu coração sentiu paz, sua alma sentiu paz, para de olhar para fora, olha para dentro. Olha o que a gente recebe todos os dias. E a gente ainda percebe pessoas falando, poxa, há tanta coisa acontecendo e as pessoas se acham ainda no direito. Gente, é como a gente olha para o mundo, é como a gente olha para a vida. A gente precisa agradecer todos os dias, porque a gente recebe tanta coisa boa. Tem os acontecimentos, tem os eventos, tem. Mas o que a gente recebe de bom? Por que a gente valoriza tanto o que é negativo e desvaloriza tanta coisa boa? A gente escolhe falar palavras ruins, a gente escolhe dizer coisas ruins, quando a gente sabe que o nosso dia está repleto de coisas boas, às vezes um eventozinho de nada que não deu certo, a gente dá um ênfase gigantesco. E tantas coisas boas, tanta coisa bonita que aconteceu, a gente só vai falar daquilo, de coisa ruim, porque esquece da maioria das coisas boas que a gente recebeu no nosso dia. Só o fato da gente acordar, só o fato da gente levantar, da gente estar com saúde, é tanta coisa boa, do mínimo ao máximo. Então, assim, a gente precisa começar a refletir sobre essas coisas. E disso fala muito, isso que o Rafa falou, o poder da palavra, né? De como a gente levanta da nossa cama. Se a gente já levanta agradecendo, a gente vai
ter muita coisa boa para falar, a gente vai ter muita coisa boa para agradecer. Aqueles eventos, às vezes pode ser até um evento gigantesco, mas o fato de você agradecer, de você olhar para isso com um olhar diferente, ser grato por tanta coisa que a gente tem de bom, a nossa fala muda, a nossa energia muda. Então a gente tem muito mais que agradecer do que ao que reclamar. Então, como a gente fala, né, que tudo é energia, tudo é uma frequência, né, e aqui na matéria, essa energia, ela se materializa, né? Então, a energia que vem de Deus, a energia que vem do universo, se materializa numa flor, ela se materializa numa árvore, ela se materializa na terra, né? E aí o ser humano manipula essa matéria, né? Pega a terra, faz tijolo, né? Faz o telhado da casa, corta a árvore, faz a casa, né? A casa deixou de ser energia? Não, né? Aí, o ser humano só transformou, né, algo vivo, né, num benefício para ele. Então, a sua casa, as coisas que você tem, são tudo energia, né? E por que a gente fala do poder da palavra? Porque o ser humano, com a consciência que tem, né, ele pode fazer uma coisa do seguinte: ele pode abençoar as coisas, ou ele pode, né, como é que fala? Amaldiçoar, né? Amaldiçoar. Obrigado. Então o ser humano tem esse poder. Ou ele amaldiçoa, ou ele abençoa as coisas. O que ele está fazendo? Está potencializando a energia das coisas, né? E quando a pessoa fala assim, do famoso mal olhado, ou olho gordo, né? Uma pessoa com olho gordo, o que ela faz? Amaldiçoa as coisas. Pode ser inconsciente, pode ser na ingenuidade, mas é aí que a gente fala que a energia não mente, né? E em vez da gente criticar, julgar essa pessoa, né, a gente deveria do quê? Ajudá-la a melhorar os pensamentos dela, a transformar essa energia em algo bom, né? Porque se a E pessoa, nunca esquecendo, e nunca porque se a esquecendo, né, pessoa, Rafa? Fala, vai, é, fala. porque, porque se a pessoa tem o poder, né, de destruir uma planta com o olhar, você já imaginou o poder que ela tem para abençoar com o mesmo olhar? É Com só ela certeza. mudar a frequência. Pode falar o que você queria. E dentro disso, né, Rafa, e a gente nunca esquecer que uma coisa puxa a outra. O que a gente deseja é aquilo que volta para a gente. A gente tem que estar sempre, porque uma coisa, dentro do autoconhecimento, espiritualidade, uma coisa traz a outra. E a gente nunca fica descalço quando a gente está consciente, a gente está sempre trazendo alguma coisa das nossas ações e das nossas atitudes. Então, assim, sempre está vindo uma coisa, puxa outra, para lembrar para a gente como funciona o universo. Então, e daí as coisas acontecem na nossa vida para quê? Né? Como você falou, os eventos catastróficos que acontecem, é para mudança. É para a gente aprender a mudar. Né? Porque se a gente está fazendo o mal, atraindo o mal, e isso está acontecendo na nossa volta, é para a gente botar as barbas de molho. Né? Ou seja, mudanças. O universo mostrando para nós mudanças. Nós temos que mudar. Né? E é nada mais, nada menos do que isso. Transformar o que a gente sente, o que a gente pensa. Das coisas, do mundo, do universo, das pessoas, muitas das vezes de nós mesmos, né? A gente se julga às vezes também. Então, dentro de tudo isso, né, é isso que a gente quer falar. Se a pessoa tem o poder de fazer o mal, né, numa intensidade gigantesca, ela também tem o poder de fazer o bem
nessa mesma intensidade. É só ela trocar de olhar, é só ela trocar de energia, ou seja, transformar, né? E aí que a gente fala, porque como tudo é energia, a gente pode abençoar tudo e todos o tempo inteiro, né? Qual que é a maior bênção que existe na face da Terra? É o amor. Por isso que a gente fala tanto de amor. Quer abençoar alguém? Ame, porque o amor transforma, o amor ajeita as coisas, o amor entra em harmonia, o amor arruma as coisas. É só a gente olhar com amor as coisas e a gente aprender, como você gosta de falar, a observar. Uma planta, uma flor, uma árvore, vamos pegar a natureza, que é amor, porque vem de Deus, né? E querendo ou não, ela emana amor. Olha, fica prestando atenção à harmonia que é aquilo, né? Tem o dia certo, a hora certa, ela floresce na hora certa, depende de algumas coisas, mas ela sempre é ela, sempre fazendo, sempre emanando aquele amor. Porque tudo E muitas emana vezes, né, amor. Rafa? E muitas vezes, mesmo você estando dentro de um evento negativo, a forma que você sente, que você vibra, você começa a perceber, nessa observação, você sente, você percebe tanta coisa linda acontecendo no mesmo momento, com a mesma intensidade, só que em vibração diferente. Foi aquele assunto que eu falei, ainda comentei com você e comentei com a minha irmã. No outro dia, aqui depois do vendaval, a gente limpando a bagunça, tudo, e começou um festival de canto de passarinho, aquilo me deu uma alegria tão grande, e é uma energia tão forte, e são coisas, são eventos que a gente precisa observar, entendeu? Que às vezes o que é negativo para mim ali naquele momento, Deus está trazendo alegria para outro ser. Ah, mas é bizarro ficar pensando nesse tipo. Não, não é. É como eu sinto, como eu vejo, como eu percebo as coisas. E aquilo me trouxe uma paz, uma felicidade tão grande que a minha energia mudou. Sabe? O dia rendeu, as coisas foram feitas de maneira maravilhosa e o entendimento que a gente tem dessas coisas é gigantesco. Então a gente precisa começar a estar atento para essas coisinhas que são tão maravilhosas na nossa vida que a gente não dá muita importância, mas que tem uma relevância tão grande e uma transformação que é muito gostoso de perceber, de sentir. É a gente observar que tudo tem um porquê, nada é por acaso. Então, assim, são direitos, o mesmo direito que eu tenho de estar feliz, o outro ser também tem o direito de estar feliz com a mesma intensidade, seja um animal, seja como for. Então, assim, é a gente ser grato por tudo e estar sempre buscando, dentro de nós mesmos, as respostas que a gente precisa e que são muito claras. E as nossas palavras, os nossos gestos, as nossas atitudes se tornam diferentes também. São mais generosas. A gente consegue ter uma visão diferente, a gente consegue pensar, refletir. Muitas vezes a gente faz uma reflexão e leva isso adiante. Não é porque a gente quer, de alguma forma, obrigar ninguém a pensar como a gente, não. Mas é que as pessoas possam pensar, refletir dentro daquilo que elas sentem, com a verdade delas, com a realidade delas, trazer essa reflexão para a vida, trazer o seu entendimento daquilo que ela está observando, que ela está sentindo. Então, assim, é muito importante isso. É gratificante. E quando
a gente se conecta com o amor divino, que a gente consegue sentir e agradecer os mínimos detalhes, tudo isso tem uma relevância enorme. Há o entendimento de muita coisa. Já que você tocou nesse assunto, né? Muitas vezes essas destruições, né? Que para a espiritualidade às vezes são transformações, né, e a gente acha o caos, né? A gente vê isso aí como um caos, né? Se a gente começar a entender o universo, como ele funciona, a gente tem uma explicação para isso. E essas explicações variam porque depende do nível de entendimento de cada um. Então, quanto maior expansão de consciência a pessoa tem, mais o entendimento, né, é perto da realidade. Mas assim, para a gente pensar, né, por que o universo dá essas chacoalhadas? Porque nós, muitas das vezes, o que a gente faz? Nós se acomodamos demais. Nós se acomodamos demais. Né? Vou pegar um exemplo aqui para as pessoas entenderem o que a gente quer falar. Vamos pegar as enchentes lá do Rio Grande do Sul. Né? Aconteceu tudo aquilo. O que aconteceu com o Brasil e se não o mundo? As pessoas se mobilizaram. Aí um ajudou o outro, apesar de ter muita coisa negativa que a gente não vai falar, mas a gente vai falar as coisas boas. Aí as pessoas se mobilizaram, a fraternidade ganhou força, né? A compaixão, a caridade. Mas a pergunta que a gente deixa aqui é: precisa, né, trazer o caos para as pessoas se despertarem para essas atitudes? Por quê? Porque se as pessoas tiverem essas atitudes antes das coisas acontecer, não precisa acontecer o caos. Não precisa acontecer esses eventos destrutivos. E pode ver, todos esses eventos mexem com as pessoas, mexem com a sociedade. Por mais que às vezes a gente não perceba em grande escala, mas para Deus uma vida é muito. Quantas vidas não foram mudadas? Quantas pessoas não começaram a refletir mais? Quantas pessoas não começaram a amar um pouquinho mais? Um pouquinho que seja, mas para Deus é muito. Então, a reflexão que a gente traz é essa. Não deixa as coisas ficarem ruins para você se transformar. Para você ter a atitude que muitas vezes você sente no seu coração, mas não faz. A gente é acomodado, o ser humano é acomodado, não tem problema. Sair mas está do na hora. automatismo também, né, Rafa? Está na hora dessa transformação. Não deixar eventos que nós vemos como ruins, né, trazer a mudança. Vamos mudar antes. Né? Vamos mudar antes. Né? Olha quanta coisa aconteceu. Vamos voltar lá atrás de novo. Pandemia. Mexeu com todo o planeta. Mexeu. Aí as pessoas ponharam a mão na cabeça, começaram a refletir, começaram a pensar. Uns começaram a surtar, outros começaram a, né, se mexer mais, olhar para as pessoas próximas, começaram a conversar, um monte de coisa. Né? Então, para nós, que é um evento ruim, energeticamente, foi um evento muito bom. Né? Trouxe reflexão para as pessoas, trouxe mudança e trouxe mudança. Mas o que aconteceu? 4 anos depois, se acomodamos de novo. Se acomodamos de novo. Né? Aí todo aquele esforço para fazer a caridade, todo aquele esforço para mudar, todo aquele esforço para ligar para a família, né? Quantas pessoas ficaram presas dentro de casa sem poder falar com a família? Aí, né, deram valor para isso. Né? Mas agora passou-se o tempo, se esqueceram de novo, se acomodaram de novo, ou seja, voltaram à zona de conforto de novo. E vão esperar o que para mudar de novo? Né? Para transformar de verdade, né? Ligar para quem precisa ligar, falar com quem precisa falar, perdoar com quem precisa perdoar.
ir visitar a família, ou ir visitar um amigo, fazer a caridade. Cadê esse povo que fez a caridade? Sumiram? Não precisa mais caridade? Não precisa mais um ajudar o outro? Então nós temos que começar a refletir mais profundamente nas coisas. E a gente consegue fazer isso quando a gente entende uma coisa: tudo é energia. A hora que a gente colocar que tudo é uma energia, a gente vê as coisas diferentes. Porque agora está tudo bem. Então a gente acha que as pessoas não precisam de ajuda. No final das contas, um precisa ajudar o outro. Não é só nas horas ruins, é o tempo inteiro. Por quê? Energia é uma troca. É uma troca o tempo inteiro. Né? Agora, se a gente troca energia ruim, qual vai ser o resultado disso? Né? Ah, que tipo de energia ruim? A gente não fala com a família, a gente vai empurrando com a barriga as coisas, a gente tem a oportunidade de ajudar, não ajuda. Energia negativa. Né? E hoje essas energias, né, Rafa, elas estão falando sozinha. O que está acontecendo, a energia no meio, ela está se movimentando de um jeito que ela está ficando muito clara de ser vista, de ser percebida, quando a pessoa não é verdadeira, um monte de coisa. Então a gente precisa fazer isso de coração. O que a gente for fazer, fazer de coração, porque essas energias estão sendo sentidas, elas estão sendo demonstradas. Onde tem, onde é só por conveniências. Então, assim, a gente precisa olhar para essa luz dentro da gente, trazer esse amor verdadeiro. Né, quando a gente fala nisso, né, então, às vezes as pessoas fazem as coisas, mas sente o quê? Né? Quando a gente fala de família, a gente fala de amigos, faz por obrigação? Faz porque as pessoas às vezes cobram e a gente sente culpa por não dar atenção. Tem tudo isso, né? Mas a gente já trouxe aqui que nós estamos em tempos de mudança. O planeta está mudando. Qual é essa mudança? De novo, amor. Nós estamos entrando numa era em que o amor e a fraternidade vai se realizar. Vai acontecer. E muitas vezes, né, Rafa, não é nem questão de presença. Muitas vezes a presença nem tem tanto a ver com aquilo. Muitas vezes o fato de você pensar na pessoa, você ter uma energia legal, de você sentir aquilo de verdade, do que está emanando, perceber isso. Amor é amor. É sentir. É sentir. Precisa. Pode falar. Então, né, a gente fala que existe essa transformação energética, essa frequência de amor e fraternidade, mas as pessoas não podem pensar no amor romantizado. Né? Então, o que é o amor divino? É luz. Então, Deus, né, o universo, está colocando mais luz no planeta Terra. O que acontece quando a gente coloca luz? A sombra aparece. Por isso que a gente está vendo, muitas das vezes também, muitas coisas acontecendo. E aí, como você gosta de falar, as claras, né? Por quê? Porque a luz está, né, no planeta. Ah, mas por que é assim? Porque Deus fez assim. Porque nós temos que mudar. Só que as nossas sombras, a gente não gosta de olhar para elas. A gente não gosta de mexer nelas. Eu sou invejoso, eu sinto raiva? Não, eu não. Eu sou arrogante? Não, não sou.
A gente não quer enxergar isso, né? E quando a gente estuda o universo, o planeta Terra, né, é de prova e expiação, né? Tem um porquê disso, tem um porquê da gente ter tanta sombra, tem um porquê da gente ainda não ser só luz, né? Então agora As pessoas chegou têm a medo, era. né, Rafa, de mostrar que tem negatividade, a gente tem. Às vezes se fala assim, eu sou imperfeito. Deus me fez perfeito, mas eu, com a minha materialização, eu trago em mim coisas negativas que foram implantadas, são situações, são vivências, são experiências. E muitas vezes a gente, sem o autoconhecimento, a gente vai absorvendo tudo. E quando você começa a entender isso, não tem coisa mais gratificante do que você olhar para você mesmo e dizer, não, eu erro sim. Assumir que a gente erra o tempo inteiro. Mas o mais gostoso é você saber que você erra, mas você erra tentando acertar, você erra fazendo aquilo para melhorar. E não tem problema nenhum a gente voltar atrás, dar um passo atrás e falar, não, isso não está legal, isso está errado. E as pessoas hoje, elas se dão um superpoder que elas não podem errar, que elas não podem ser imperfeitas. Então, assim, é uma grandiosidade do nosso caráter, da nossa personalidade, a gente olhar para a gente mesmo e dizer, não, eu erro sim, eu erro o tempo inteiro, mas eu erro na busca de melhorar, de fazer direito, de fazer bem feito. Às vezes não sai como eu precisar que saísse, mas tá tudo certo. Eu vou dar um passo atrás para mim poder dar dois para frente. Mas não, hoje você tá errando e tá tudo bem. Não é feio a gente falar que a gente tem os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Nós somos seres em busca de lapidação, de transformação, de mudanças. E é importante a gente olhar, porque se a gente não admitir que a gente erra, a gente não vai ter a chance de acertar. Porque a gente vai estar sempre acreditando que está certo, que está tudo perfeito, que somos perfeitos. Para Deus, sim, somos perfeitos, mas a gente sabe que a gente aqui, nesse plano, a gente faz muita coisa o tempo inteiro e não condiz com aquilo que Deus quer, que Deus fez da gente. A gente se molda em fórmulas dos outros, cria situações. Então, assim, quando eu falo assim, a gente se conectar mesmo, a gente ter essa intimidade com Deus, conectar com o coração dele e sentir o que eu tenho que transformar em mim, que está errado, que não está legal, que me faz muitas vezes refletir, me sentir de forma diferente. Não é diferente dos outros, diferente de Deus. Quando a gente se põe nessa condição, eu quero chegar perto daquele que é o meu maior exemplo. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso? Onde eu posso olhar? Onde eu estou errando? E a gente sabe que a gente erra muito o tempo inteiro, a gente vacila o tempo inteiro. Então, é a gente olhar para isso, é refletir. E como a palavra tem poder, a gente precisa falar com ele. É através da nossa fala, é falar, é não ter medo, se conectar com ele, sentir. Então, assim, é a gente trazer essa verdade para nós. Mas essa verdade precisa ser sentida. Ela precisa ser intuída da nossa alma, do nosso espírito. Eles precisam se comunicar. E a gente precisa sentir isso. É essa verdade. Porque
Fazer tudo no automático é muito fácil. Você faz e está tudo bem, mas bota energia no que se faz, em assumir que eu erro, que eu tô, e está tudo bem. Mas a gente vai melhorar, a gente está buscando, a gente quer fazer direito, entendeu? É a coisa mais gratificante, é você olhar para você e você saber que você é um ser em crescimento, um ser em evolução. Saber que a gente precisa aprender muito, que a gente tem muita coisa para ver. Que todo aprendizado, todo nosso conhecimento não é nada no universo. A gente ainda precisa muito, a gente é tão pequenininho, a gente é tão... Se a gente parar mesmo para analisar, a gente é tão insignificante dentro da ignorância que muitas vezes a gente acha que a gente é muito, muito superior, é muito isso, muito aquilo. E é mais fácil quando a gente olha para a gente e fala, poxa vida, eu sou tão pequenininho, eu tenho tanta coisa para aprender, eu erro tanto, mas eu quero fazer direito. Quando a gente manifesta esse querer, eu quero fazer direito, eu quero alcançar aquele que é o meu maior exemplo, ou pelo menos chegar perto daquilo que ele é. Entendeu? Então, assim, a gente precisa estar se transformando, se olhando e se percebendo essas falhas, essas muitas vezes negatividades, às vezes essas falas que a gente traz com a gente são coisas da nossa família, são implantadas, são situações, são realidades que a gente vive no nosso dia a dia. Então, assim, é o formato de como a gente olha para tudo isso. O quanto a gente está disposto a ter esse entendimento. O quanto que a gente se permite essa generosidade de olhar para situações, mesmo elas sendo negativas, e dizer, eu erro, né? Eu tenho isso, isso é meu, mas eu vou me transformar porque eu quero fazer direito. Eu quero melhorar. E a gente dizer isso para a gente todos os dias. Eu quero melhorar. Eu quero me transformar dia após dia. Eu quero aprender com tudo que me acontece. Eu quero aprender com todos os eventos possíveis que me forem me apresentados. Então a gente tem esse poder de falar para a gente mesmo, de ter esse entendimento e buscar esse querer lá no fundo da nossa alma e trazer ela. E querer realmente fazer. É a gente transformar o tempo inteiro, né, Alfa? Deus é tão perfeito, né? Só que a gente não entende essa perfeição dele. Mas assim, ó, né, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. E quando a gente fala de sombras, fala dos nossos erros, fala das energias negativas, né, faz parte da nossa vida, porque nós somos dualidade. Nosso aprendizado também, né, Rafa? Nós, nós somos dualidade, né? Então, assim, foi-se o tempo em que essas sombras podiam ser externadas tranquilamente. Faz parte, né? Faz parte do nosso crescimento. Então, foi-se o tempo de brigas, foi-se o tempo de guerras, foi-se o tempo em que a gente podia competir por território, enfim, esse tempo nós já vivenciamos ele, acabou. Agora é tempo de amar, né? Agora é o tempo de externar a luz. Por isso a gente fala tanto de transformação. Então nós não podemos julgar as nossas sombras de forma negativa. Não, porque faz parte de nós. Só que nós agora temos que ter a consciência que precisamos transmutar elas,
rápido ainda, né? Rápido, mas com sabedoria, né? Com inteligência, né? Rápido, mas sem pressa, sem atropelar as coisas, né? Deus não quer isso, porque tudo tem o seu tempo. Mas a gente está falando, né, desse amor há 2000 anos já. Então veio o amor, veio a luz 2000 anos atrás, e está aí até hoje, e vai, né? Só que agora, esses 2000 anos, né, já se passaram, a transformação o que faz? Intensifica. Então agora o amor tem que reinar na Terra. E nós que fazemos parte do planeta Terra temos que se transformar nisso, né? Então, como a gente falou, o que é o amor? Luz. O que a luz faz? Mostra nossas sombras. Ao mostrar as nossas sombras, nós temos que transformar, né? Equilibrar, né? Controlar elas. Como assim? Né? Que sombras são essas? Os nossos sentimentos negativos, ou seja, que prejudicam os outros e a nós mesmos, né? Então essas ideias, né, esses sentimentos, essas emoções, por exemplo, raiva é uma sombra, né? Esse negócio que você falou, eu não posso errar, eu não posso falhar, sombra, né? É uma energia negativa que precisa ser transformada. Porque como é que a gente aprende? Errando. A gente aprende errando. Uma hora a gente acerta. Se a gente pegar, sempre foi assim, né? Só que vai chegar uma hora que a gente não erra mais. Fica bom naquilo. Então, ao externar as nossas sombras, são para quê? Para que nós aprendamos a equilibrar essa dualidade. Porque o que está acontecendo hoje, se a gente olhar, né, a humanidade? O que nós estamos fazendo? Né? Nós estamos dando muito poder para essas sombras. O tempo da gente dar poder para as sombras já passou. Agora está na hora da gente dar poder, né, à nossa luz, ao nosso amor. Então, em vez da gente sentir raiva, sentir mágoa, que é normal, é natural, mas esse tempo já passou. Então, o que é que a gente faz agora? Aprende a dar poder ao perdão, aprende a dar o poder à calma, à serenidade, a ter paciência. A gente começa a trabalhar em cima dessa energia, né? Perdeu a paciência, o que você tem que fazer? Se refaz, se controla, aprende a se controlar. Conhecimento é o que mais tem hoje em dia. Conhecimento é o que mais tem. E quanto mais o amor prevalecer na Terra, mais conhecimento vamos ter para ficar cada vez melhor. Mas a gente sempre fala e bate e lembra, né? É sentir, pensar e fazer numa mesma harmonia, né? Numa mesma energia. Porque não adianta a gente ir lá fazer as coisas com raiva. Não adianta a gente ir lá e fazer as coisas obrigado. Não vai funcionar, porque a gente não consegue transformar essa energia desse jeito. Então a gente tem que o quê? Ter a consciência de fazer para transformar mesmo. Vai perdoar? Perdoa de coração. Aprende a perdoar do coração. Queira. Queira. Né? Ou seja, se ajude que o universo te ajuda. Qual que é a ajuda que você vai dar para você? É um querer. Né? Declara que você quer. O universo vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Porque é tanto amor que não tem como ser diferente. Um pai humano, uma mãe humana que ama seu filho, ajuda. Imagina Deus se não vai ajudar. Né? Só que nós temos que refazer, né, as nossas crenças sobre Deus. Nós temos que refazer tudo que a gente sabe sobre Deus, porque Deus não é essa caixinha que nós seres humanos criamos dele. Ele é muito maior
as coisas têm que mudar. E vai mudar. A gente tem duas escolhas. Ou a gente muda, ou a gente muda. Parado a gente não vai ficar. Né? Porque se nós A estamos única aqui nesse coisa que momento. Deus não quer, né, Rafa? Que o universo não quer é que a gente pare. É, Porque tudo no universo é fluido. e se a gente está aqui agora, nesse momento, é porque somos capazes de fazer as coisas acontecer. Somos capazes de superar. Né? Porque se Deus é perfeito, e Ele é, jamais Ele ia dar algo que a gente não pudesse carregar. Isso todo mundo sabe, porque é só sentir, né? Então Deus dá às pessoas, cada um, o seu tamanho. Ele não vai dar mais que O seu você não possa fardo, né, carregar. Rafa? O seu, como diz os outros, o seu fardinho, que o pessoal costuma falar, os fardos. Ele não vai dar peso a mais que você não aguenta. Se ele te deu, porque ele sabe que você suporta. Uhum. Ele sabe que você tem muito que superar ali. E quando as pessoas reclamam desse peso, é porque elas não se conhecem. As pessoas não se conhecem, não sabem o poder que tem. Não sabe o poder que tem. Aí fica reclamando. Né? Não sabe usar o poder que tem. Porque se nós estamos aqui, né, nós podemos. Com certeza. Com certeza. Né? E se a gente quer, a ajuda vem. A ajuda sempre vem. Porque é o que ele quer. Deus, o que Deus quer? Deus quer a nossa alegria, a nossa felicidade. E ele vai fazer de tudo para conseguir isso. Mas muitas das vezes, né, a nossa teimosia, a nossa resistência, que a gente falou muito na vez passada, né, impede isso. Então nós temos que ter é só a gente olhar para nós mesmos e tirar nossas sombras. Quais sombras? Julgamento. Julgamento dos outros e de nós mesmos. Né? Culpa. Tira culpa. Né? Tira tudo que for sombra que impede você de enxergar você mesmo. Que é aquela história, você olha no espelho, você se acha feio porque você está vendo matéria. Queira ver o teu espírito, a tua luz para você ver, se não muda tudo isso. Queira ver o amor que você tem dentro de você, se não muda a figura que está na frente do espelho. Transforma. Então nós transformamos as coisas. Tá dando umas travadinhas. Né? Então quando a gente quer, nós transformamos. Transformamos a nós mesmos. Né? Se hoje você se acha incapaz, é só você olhar para dentro e buscar onde é que está a sua capacidade. E aí você vai ver se você é incapaz. Você é incapaz porque você põe limite em você mesmo. Você é incapaz porque você dá valor às tuas sombras. Né? E são suas, muitas das Fala, vezes, né, Rafa? vem dos A outros. gente se diminui diante do que se expõe para a gente, se colocam para a gente. Muitas vezes a gente fica muito ligado no que os outros vão falar. Ah, porque tem que ser assim, tem que ser. Não, tem que ser do jeito que você precisa ser. Não é do jeito dos outros. Então, assim, quando a gente tem esse entendimento que cada um tem o seu processo e nada é perfeito como se imaginam ou como se pregam por aí. A gente é o que é, a gente é perfeito para Deus e se Ele fez a gente perfeito, é porque Ele sabe que aquilo ali tem algo muito interessante, tem algo maravilhoso ali para se aflorar, para trazer algo
que para ele é muito gratificante, faz sentido, entendeu? Então, assim, seja no pouco, seja no muito que você faz, o que você queira fazer, sinta isso na sua alma e saiba o pouquinho que para você às vezes é insignificante, para Deus é algo maravilhoso. Ele sente que você está fluindo, que você está saindo da bolinha, que você está se permitindo, sem olhar para ninguém, olha para Ele, só para Ele, e faça o que você tem que fazer, se transforme, vai atrás do que você precisa fazer, se movimenta, cria ação dentro daquilo que Ele te dá, as condições que Ele te dá, a habilidade que Ele te dá. Então, assim, é a gente querer fazer, sem preconceito e sem saber, sem querer saber o que vão pensar, o que vão dizer. Só faça o que você precisa fazer. Porque tudo tem uma forma maravilhosa de preenchimento com a gente, quando aquilo que a gente faz é genuíno dentro daquilo que ele nos permite. Não é sobre o externo, é sobre nós. Eu mesmo sou uma prova viva disso, né, Rafa? A resistência que eu tinha, às vezes você falava, vamos fazer uma live. Não, eu não quero, não gosto. E hoje é uma coisa que eu gosto de fazer. Só que eu faço do meu jeito, como eu sou. Entendeu? Eu não tenho artifícios. É com meus defeitos, com as minhas qualidades, eu estou aqui. E a gente faz. E o bom é isso, é a gente poder fazer com aquilo que a gente é, com o que a gente tem. Pode não ser o melhor ensinamento, pode não ser o perfeito para a maioria, mas é aquilo que a gente consegue dar agora, por agora. Só que a gente não para. O gostoso disso é que a gente está fazendo e a gente está buscando. A gente está indo atrás, a gente está lendo, a gente olha, a gente observa, a gente tem um despertar diferente para todas essas coisas. E o importante disso tudo é caminhar e levar aquilo que ele nos permite. E levar com amor, com alegria, com satisfação. E a gente ficar feliz com isso, a gente estar feliz e sentir essa alegria de fazer. Por mais que possa parecer pouco, mas é o que a gente tem, é o que a gente é permitido para a gente de momento. Então, assim, é a gente fazer, a gente ser o que a gente é com alegria. A gente não ter vergonha de ser pequeno, de não ter os artifícios que todo mundo tem, mas é o que a gente é. E a gente trazer aquilo que ele deixa e nos apresenta de aprendizado, de amor, de alegria. E a gente entrega, porque o que a gente aprende, a gente tem que passar adiante. Às vezes pode não fazer sentido para uns, mas faz para outros. Às vezes traz uma reflexão, né, Rafa? Às vezes a gente pode, às vezes você aprende uma bobeira que você vê uma criança fazendo, mas você sabe que ela está fazendo com amor. A gente aprende com essas coisas. A gente tira aprendizado maravilhoso de coisas que a gente nem imagina. Mas a gente precisa ter esse entendimento dentro da gente. Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa realidade dentro disso? E a gente se sentir feliz, a gente estar feliz, é a gente emanar isso, a gente estar com o nosso coração em paz dentro daquilo. Porque, de alguma forma, alguém começa a pensar diferente, alguém começa a sentir diferente, olhar para as pessoas de forma diferente. E é isso que é o legal, porque a gente aprende com tudo.
e a gente aprende com todos também. E ninguém é grande o suficiente, né, Rafa, para não aprender, e nem tão pequeno para não ensinar. Então, assim, a gente está sempre aberto. Quando a gente está aberto, a gente aprende com tudo. A gente consegue absorver muita coisa boa. E a gente começar, dentro disso tudo, do nosso pensar, do nosso sentir, a gente também se porta-voz, né, Rafa, de coisas boas, porque a gente faz um trabalho fora disso aqui e a gente sabe como que é você ter um contato maior com as pessoas, você ter uma ligação maior, a energia que é transmitida dentro disso. E o mais gostoso, né, Rafa, é a gente saber que tudo isso que a gente faz única e exclusivamente por amor. Então, assim, quando a gente faz isso por amor, a gente recebe algo. Não é aqui. Então, assim, é algo sentido. E a gente agradece. Eu agradeço muito, muito mesmo, porque cada situação é um aprendizado, cada barreira é um aprendizado. Às vezes você quer fazer e existem situações que te poda, mas você sabe que aquela forma de ser podado ali também é uma forma de crescimento. E você se transforma dentro daquilo, você arruma outros meios de caminhar. Então, assim, é a gente sentir que a gente está parado o tempo inteiro. E a gente sempre vai achar um jeitinho, um caminho, quando a gente traz amor, quando a gente traz generosidade dentro de nós para fazer o que a gente precisa fazer. Então, assim, para as pessoas, né, refletir sobre o poder das palavras, né, dessa energia, e assim, começar a abençoar mais a sua própria vida, né? Começar a vigiar seus pensamentos, né? E trocar todos os pensamentos negativos que você tem, todos, né? Você policia o tempo inteiro, cada pensamento, cada palavra que você fala, porque isso tem um poder que as pessoas desconhecem, né? E começa a abençoar mais a sua vida. Agradeça mais, né? Abençoa cada coisa, cada evento e tire algo de aprendizado daquilo, porque nada é por acaso. Nada. Né? Uma doença não é por acaso, uma perda não é por um acaso, um ganho não é por acaso. A gente aprende na perda, a gente aprende no ganho também. Tudo tem um aprendizado, uma resposta, algo a mostrar o que está acontecendo, né, no nosso universo íntimo. Né? Como a gente se comporta diante de cada situação, né, Rafa? Tudo, que tipo de energia a gente está emanando, né? Que tipo de energia a gente está criando. Então, assim, a gente abençoar mais, mesmo que, materialmente falando, nada aconteça, mas abençoa. Abençoa e agradeça, né? Porque uma hora essa energia vai materializar e você vai entender, você vai perceber, porque às vezes é sutil, né? Ela é tão sutil que às vezes a gente não percebe com os olhos físicos, mas com o coração a gente começa a entender, a gente começa a perceber as mudanças, quando a gente começa a abençoar de coração, não é da boca para fora não, é de coração, né? Abençoar, agradecer, né? As coisas mudam, porque não tem como ser diferente. Né? Mesmo que esteja
horroroso o negócio, mesmo que esteja um caos, agradece e abençoa. Porque só assim que a gente vai transformar as coisas. É isso aí. Fechou. Tá feito. E parabéns, Jairinho, pela prova. Isso aí. Ele estava com energia boa. Ele falou, tia, eu vou. Eu falei, vai, meu filho, vai sim. É, Gratidão. É isso aí, Rafa. Então, gente, muito obrigada. Gratidão. E até a próxima, se Deus quiser, né, isso aí. Rafa? Até a Não, Ele quer. próxima. Vamos Valeu. mudar isso aí, né? A gente pode ir mudando. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Eita.